Paz do Senhor, irmãos. Quero compartilhar, né, mais uma palavra da parte do Senhor, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre a lei e a graça, né? Eu gostaria inicialmente de estar lendo o capítulo 3, né, versículo 17 do Evangelho de João. E esse versículo diz o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então veja bem que o Jesus, ele não veio para condenar ninguém, né? O grande objetivo é a salvação, né? Então foi por isso que Deus enviou seu Filho a este mundo, né? O que o Senhor tem colocado no meu coração é assim, para não julgar, para não condenar as pessoas. Por quê? Porque se Jesus não condenou, né? Não veio para condenar, assim somos nós também, né? Nós também não condenamos, né? Essa é tem que ser a nossa postura, porque seguimos, né, os ensinamentos do Senhor Jesus, né? Por que isto é tão importante, né? Não somente julgar, né, ou condenar as pessoas, mas nós temos que ter um outro cuidado, né? Que cuidado é este, né? É o cuidado de não induzir as pessoas a julgar e a condenar, né? Porque às vezes às vezes uma simples pergunta, né, que nós fazemos, né, para determinada pessoa, pode desencadear nela esse espírito de julgamento, de condenação, né? E nós temos que procurar evitar isto, né? Por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa: ô fulano, o que você acha de ciclano, né? Eu já estou colocando ele numa condição de julgar, né? Então, às vezes nós perguntamos, às vezes passamos mensagem, né, através de WhatsApp, passamos através de vídeos, né? Às vezes são assuntos que levam a pessoa a julgar, né? Então é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado, né? Porque nós temos que zelar, né, para que o inimigo, né, não tenha direito sobre nós, né? Nós sabemos que a guerra entre Deus e Satanás é uma guerra de direito, né? E nós não podemos dar essa brecha ao inimigo, né? Porque mesmo se for uma brincadeira, né? O inimigo, ele não quer saber, né? O inimigo não perdoa, né? Por quê? Porque é o cuidado com a nossa palavra, né? A nossa palavra, ela pode ser oral, pode ser escrita, né? Mas toda palavra produz efeito, né? Então, toda palavra tem consequência, né? A palavra de Deus diz assim: pela sua palavra você será justificado e pela palavra será condenado, né? Então, a nossa palavra é que vai nos direcionar, né? É por isso que nós temos que tomar esse cuidado, né? E saber que a palavra produz efeito, né? Então esse cuidado que nós temos que ter de não induzir as pessoas a julgamento, né? Eu queria só ler ver uma passagem, né? Que demonstra bem, né, a nossa postura com relação à lei, né? Nós sabemos que a lei, né, a lei de Moisés, a lei ela julga, né, ela condena,
mas a graça, ela não condena, ela não julga e não condena ninguém, né? Então essa é a postura nossa. E Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Vamos ver então aqui nessa passagem, né? Tão importante, né? Aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, fala da mulher adúltera, né? Então no capítulo 8, eu vou ler aqui os versículos, né? Alguns versículos, né? Para que a gente possa sentir, né? Esta passagem e esse confronto entre a lei e a graça, né? Então Jesus estava ensinando ao povo, né? E aí aparece lá os escribas e os fariseus, né? Escribas e os fariseus eram os doutores da lei, né? Eram aqueles que seguiam rigorosamente a lei, né? Então, eles trouxeram lá uma mulher apanhada em adultério, né? E vieram apresentar essa mulher ao Senhor Jesus, né? Olha, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Né? Então, eles estavam querendo que Jesus julgasse aquela situação. Mas Jesus não veio para julgar. Jesus não veio para condenar, né? Mas eles queriam tirar uma palavra de Jesus para que pudesse acusá-lo, né? E eles insistiam nisso, né? Esperando uma resposta, né? Mas Jesus sabia da intenção, né? A intenção deles, né? Qual era? Então aqui é que a gente vê, né? De um lado, a gente vê o pessoal da lei, que eles já tinham julgado e já tinham condenado aquela mulher, né? Pela lei de Moisés, já estava a sentença já estabelecida, ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que morrer apedrejada, né? E trouxeram na presença de Jesus para fazer o que será que Jesus acha, né? Dessa situação. Qual será a postura do Senhor Jesus com relação a isso, né? Porque pela lei deles já estava tudo determinado, né? Ele já tinha uma ideia já formada do que ia acontecer, né? Mas o que Jesus fez? Olha, isso diziam eles tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, né? Então Jesus estava aqui refletindo, né? Sabia o que estava no coração deles, né? E aí diz assim: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então veja bem, olha, Jesus não julgou aquela mulher, não condenou, e nem condenou também aqueles que estavam fazendo esse julgamento, né? Aqueles que tinham condenado a mulher. Mas Jesus disse assim: olha, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra, né? E assim, um a um, foram saindo, né? Até que foram todos embora, né? Ficou somente a mulher e Jesus ali, né? Então, e Jesus perguntou então à mulher, né? Depois que todos foram embora: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou, né? Porque não sobrou ninguém, né? Aí Jesus diz assim, e disse Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, né?
Então, embora aquela mulher tivesse pecado, né? Jesus também não condenou aquela mulher, sabe? Então, essa é a nossa postura, né? De a gente nunca julgar e nunca condenar, né? Quando nós julgamos, nós estamos nos colocando como juiz daquela questão, né? E o juiz, ele diz se condena ou não condena a pessoa, né? Mas Jesus está dizendo assim, Jesus mesmo disse que não julgueis, né? Não julgar as pessoas, né? Então, não é nem para entrar no mérito quem está certo, quem está errado, não, a gente não entra nessa questão, né? A gente simplesmente não julga as pessoas, né? A graça não julga, né? A lei julga, a lei condena, mas a graça é diferente. Graça é amor, né? E Deus é amor. Quando Deus está dentro de nós, o nosso fruto é um fruto de amor, né? Amor é graça, né? E nós sabemos que a graça e a verdade veio por Jesus, né? Antes, eles não conheciam isso, não conheciam nem a graça e nem a verdade, né? No Velho Testamento, né? Então, a postura é completamente diferente, né? Aqui também tem uma outra situação, assim, no capítulo seguinte, né? O capítulo seguinte é o capítulo 9, né, do Evangelho de João, que fala sobre a cura de um cego de nascença, né? Eu só vou ler aqui os 3 primeiros versículos para a gente ter uma ideia, né, do que aconteceu. E aqui diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, né? E seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, os próprios discípulos fazendo uma pergunta, mas que levava Jesus a decidir, né? Será que quem pecou foi ele ou foi os pais? Mas que Jesus fez? Jesus, ele não acusou ninguém, ele não julgou, né? Não condenou. Então Jesus respondeu aos seus discípulos. Você vê que a pergunta que os discípulos fizeram, né? Não foi uma pergunta assim no sentido de expor a pessoa, né, do Senhor Jesus para julgamento. Mas isso também acontece conosco, né? Muitas vezes até sem querer, né? A gente coloca a outra pessoa nessa posição de ter que julgar, né? Esse é o cuidado que nós, então, devemos ter, né? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, veja bem, Jesus não chegou, né? E muitas vezes em nossas situações, né? A gente está sempre buscando um culpado, né? Por aquela situação, né? Mas a graça não culpa ninguém, sabe? Ela não busca culpados, né? Porque toda ação nossa agora é pela graça, é pelo amor, né? Se a gente entende que Deus é a solução para tudo, né? Então, e Deus é amor, então a solução está no amor, né? A solução está na graça, né? Então, é isso aí. Nós não podemos, então, buscar culpados, né? Querer achar o culpado para isso, o culpado daquilo, né? Não é papel nosso. Nós vamos ver que a postura do Senhor Jesus é outra, né? Olha, no capítulo 12, versículo 47, e diz aqui, Jesus falando:
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio para julgar, né? E assim nós, como discípulos do Senhor, fazemos a mesma coisa, não julgamos, né? Então, aqui no capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, né? A justiça de Deus, né? Hoje, tudo é pela graça, né? Tudo é pelo amor. É dessa forma como nós devemos agir em cada situação, né? Sempre orar ao Senhor para saber, olha, o que fazer, né? Como fazer, que direção tomar, né? Em tudo somos dependentes do Senhor. Aliás, sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Como está escrito na sua palavra. E no capítulo 8, versículo 15, diz assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, né? Então, isso serve para nós também. Nós não podemos julgar segundo a carne, né? Por aquilo que a gente vê, né? Por aquela situação. Nós não podemos julgar, né? Nós sabemos que o inimigo, né, de toda aquela situação é um inimigo invisível, né? É o inimigo trabalhando, sabe? Então, e nós não julgamos, nós não entramos nesse mérito de condenar ninguém, né? Porque nós sabemos o que está por trás daquela pessoa, sabe? Isso, e muitas vezes essa pessoa, ela necessita de libertação, necessita de salvação. É por isso que a nossa visão é uma visão de salvação e não de condenação, né? Isso é importante, né? Então, a gente viu que na graça não há condenação, né? Jesus, lá no capítulo 5, né, do Evangelho de João, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Então, todos aqueles que dão ouvido à palavra de Deus, né? A palavra de Deus, quando nós ouvimos, ela tem que entrar em nosso coração, né? Ela tem que fazer parte de nós, né? Nós temos que viver a palavra de Deus, não sermos somente ouvinte, né? Mas praticante da palavra de Deus, né? E aqui diz que e aquele que crê naquele que o enviou, né? O Pai, não entrará em condenação, né? Nós não entraremos em condenação, mas passou, aqui não diz que vai passar, aqui diz que passou da morte para a vida, né? E passamos a ter vida, né? Ter vida é importante, por quê? Porque nós estávamos mortos para Deus, né? Quando a gente vê lá em Gênesis, né? Quando Deus formou o homem do pó da terra, lá diz que Deus soprou as narinas, né? Para que aquele homem tivesse vida, né? E eles passaram a ter vida. Mas, em função do pecado, o homem saiu da presença de Deus, sabe? Morreu para Deus. E a reconciliação com Deus só veio através de Jesus, né? Jesus que nos trouxe a vida, né? Então, quando nós voltamos à vida, nós voltamos à presença do Pai, né? É uma reconciliação que Jesus faz, né? Conosco, né? Com relação ao Pai. Ele nos leva de volta à presença do Pai, né? Então, aqui no capítulo 17 é um capítulo, né, em que
Jesus, ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? E aqui diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? Então, o que Jesus está dizendo? Olha, que nós não somos do mundo, nós éramos do mundo, mas o Senhor nos escolheu do mundo, nos separou do mundo, né? Por isso, nós não julgamos o mundo. O nosso objetivo é salvar o mundo, assim como Jesus, né? Ele veio para salvar, né? Não veio para condenar, né? Então, e aqui nessa oração que Jesus fez pelos seus discípulos, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? É uma oração que alcança inclusive a nós, né? Que seguimos ao Senhor Jesus, né? Que somos seus discípulos, né? Então é oração válida para nós também, né? Então aqui diz no 16: não são do mundo, como do mundo não sou, né? Mais uma vez o Senhor dizendo que nós não pertencemos a este mundo, sabe? As coisas desta terra, né? Há uma outra passagem que diz assim: os que são da terra, né? Os que vêm da terra são da terra e falam da terra, né? Jesus, ele veio do céu, desceu do céu, né? A linguagem celestial é uma linguagem diferente da linguagem terrena, né? A linguagem celestial é no sentido de salvação, né? São palavras da vida eterna, né? E essa deve ser as nossas palavras, né? Porque quando éramos do mundo, nós falávamos só das coisas do mundo. Mas agora, né? O Senhor nos tirou do mundo, né? Para fazer parte de um reino celestial. Quer dizer, a nossa visão mudou, a nossa palavra também, né? Então, o nosso objetivo agora não é condenar o mundo, é salvar o mundo, né? As coisas carnais, ela não tem valor nenhum. Olha, é o que Jesus diz aqui. Olha, no capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? Então Jesus está dizendo, olha, da carne não se aproveita nada, né? Tudo que nós fizermos na carne, para Deus não tem proveito nenhum, né? Não vale nada, sabe? Então, o que vale são as coisas do Espírito, né? Nós sabemos que Deus é Espírito. Para nos chegarmos a Ele, somente através de um caminho espiritual, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, nós devemos seguir ao Senhor Jesus. Por quê? Porque somente o Filho conhece o caminho que nos leva ao Pai, sabe? É um caminho espiritual, né? Então, nós não podemos chegar ao Pai de outra forma, né? Por quê? Porque vida nós só temos em Jesus, né? Para se chegar à presença do Pai, é necessário que a gente tenha vida, né? É por isso que não há outro caminho, não há outra forma de se chegar ao Pai como filho de Deus, né? Não como servo, né? A gente sabe que os anjos são servos, né? Mas Deus está nos colocando acima dos anjos, né? Ser filho é ser herdeiro, né? É ser como Jesus. Então, ele nos deu esse direito, né? É por isso que nós temos que buscar, né? Por quê? Porque todo o sacrifício que Jesus fez, né? Para que possa valer a pena, né? Quando a gente dá pouca importância ao que Jesus fez, né? A gente acaba não se firmando na verdade, né? Mas quando nós nos importamos, né, com tudo que foi feito por nós, né?
para nos fazer filhos de Deus, né? Esse é o caminho que nós devemos seguir, né? Para fazer valer tudo que o Senhor Jesus fez por nós, né? Então, Jesus diz aqui no 18:37, olha, eu para isso nasci, para isso vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então, Jesus veio a este mundo com uma finalidade, dar testemunho da verdade, né? O que é dar testemunho da verdade? Nós sabemos que verdade é a palavra do Pai, né? E o Pai só deu ao Senhor Jesus trazer essa verdade a nós, né? Então Jesus veio para trazer esta verdade a nós, uma verdade que nós não conhecíamos. Por quê? Porque somente a verdade nos leva à sua presença, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que um homem, né, ele achou um tesouro no campo. Aí ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, né? Assim é com relação à verdade, né? Não são todos que conhecem, que chegam a conhecer a verdade, né? Mas quando nós encontramos a verdade, é para nós um tesouro assim muitíssimo valioso. Por quê? Porque esta verdade nos leva à vida eterna, né? E não há nada que possa ser comparado à vida eterna, né? Porque não adianta ter tudo neste mundo, né? Se perdermos a vida eterna, foi tudo por ralo, não valeu nada, né? Então, nós que se conhecemos a palavra, devemos permanecer na verdade, né? Uma vez que a gente encontra a verdade, temos que permanecer na verdade. Nós não podemos sair na verdade. Por quê? Porque quando nós saímos, nós caímos na mentira, sabe? Então, guardar a palavra do Senhor é muito importante. Veja bem o que o Senhor diz aqui no versículo 14:23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, é uma promessa, né, que Deus faz a nós, né, que faz a todos, né, que guardam a sua palavra, né. Guardar a palavra é que aquela palavra faça parte de nós, né, faça parte da nossa vida, né, a gente guarde aquilo como uma coisa muito importante, né? É como um tesouro mesmo, né? Que nós, isso é que prova o nosso amor a Deus, né? Não é sacrifício, não é nada, né? A única forma de provar o nosso amor a Deus é quando guardamos a sua palavra. É o que diz aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? E olha que diz no versículo seguinte, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aquele que não ama, ele não guarda a palavra do Senhor, né? Agora, aquele que ama, esse guarda a palavra do Senhor, né? Então, quando nós olhamos tudo que foi feito por nós, né? Que Jesus pagou, aquilo que nós não poderíamos pagar, né? Para nos dar vida, né? A gente entende que ele fez tudo por amor a nós, né? E tudo que nós possamos fazer, né? Porque Deus não espera de nós nenhum sacrifício, né? Mas espera que nós o amamos, né? E nós demonstramos que o amamos guardando a sua palavra, né? Então aqui no 5:24 diz assim, e daqui nós já vimos 8:51, olha, é verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá
a morte, né? Então, aqui é outro versículo que eu já, inclusive, já citei, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Nós sabemos que nós temos que adentrar a este caminho, mas nós temos que conhecer a verdade, né? Porque a vida eterna é esta, né? Que Jesus disse. Que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, né? Esta é a vida eterna, é conhecer a Deus, né? E nós só conhecemos a Deus, né? Quando seguimos os passos do Senhor Jesus. Nós conhecemos a Deus através da verdade que veio por Jesus, né? Então, conhecer a verdade é conhecer a Deus, né? Porque Deus é a verdade, né? E nós só conhecemos a verdade se a gente permanecer na verdade, sabe? Porque através dessa palavra é que nós vamos receber o Espírito da verdade. E recebendo o Espírito da verdade, aí sim, nós conhecemos a verdade, né? E aí passamos a ter comunhão, tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Essa é a unidade perfeita, né? Então Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, para ser discípulo do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é permanecer na sua palavra, né? Nós temos que ser fiel a Ele. Nós não podemos seguir a todo mundo, sabe? Discípulo é aquele que é fiel ao Mestre, né? Jesus mostrou isto quando veio a este mundo, né? Toda a palavra que ele falou foi tudo o que ele ouviu do Pai, né? Ele não falou nada de si mesmo, né? Mas ele teve esse cuidado, né? De, como enviado do Pai, falar a palavra do Pai, né? E Jesus, lá no capítulo 20, ele diz assim: olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, né? Para fazer a mesma coisa, né? Ou seja, levar a palavra que nós recebemos dele, né? A mesma palavra do Pai, sabe? É a mesma palavra. Então, nós temos que permanecer na sua palavra para verdadeiramente ser discípulo, né? Nós não podemos, assim como quando nós enviamos uma pessoa para nos representar, nós falamos para ele: olha, você vai lá e fala A, né? Se ele falar A, ele é o enviado fiel. Mas se eu mando ele falar A, ele chega lá e ele fala B, ele é infiel, né? É por isso que nós não podemos mudar a palavra de Deus, né? Tem que ser a mesma palavra, sabe? Aquela palavra que Jesus nos trouxe é diferente de todas as outras palavras. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. Ela gera vida em nós. Não há outra palavra igual a dele, né? É por isso que nós temos que ficar na palavra dele, né? Para termos vida, né? E aqui diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer o Senhor Jesus, né? Mas tudo inicia quando nós permanecemos na sua palavra. Aí demonstramos que nós somos discípulos fiéis do Senhor, né? E nós temos essa incumbência, né? Jesus disse: olha, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? E nós, como discípulos do Senhor, seguimos os mesmos passos, né? Jesus trouxe para nós a graça e a verdade. E o que nós temos que levar ao mundo é justamente isso, a graça e a verdade, como discípulos do Senhor, né? Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Agora, para
ser filho, né? O primeiro passo é assim, é ser obediente, né? É fazer a vontade do Pai, né? Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? Mas quando nós fazemos a nossa vontade, não estamos fazendo a vontade do Pai, né? Jesus disse assim, olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, né? Isso é importante, né? Nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima, né? Muito próxima, né? E nós só esperamos nele, né? É por isso permanecemos nele, permanecemos na sua palavra, né? Guardando a sua palavra, né? E é nessa palavra que nós vamos ter vida, sabe? Isso é importante, a nossa salvação, né? É uma coisa que Deus tem nos concedido, né? De nós temos esse direito de adentrarmos ao reino como filho de Deus. Amém? Então fiquem com essa palavra, né? E que Deus abençoe a todos e até uma próxima vez. Amém?